vontade, nos ensine a te imitar. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Quem que está lá em cima? O Mateus e o Rafael. Bom, é um desafio falar sobre missões e sobre urgência das missões. Porque a missão é urgente. Num primeiro momento podemos falar assim, porque foi Cristo quem mandou fazer a missão. Foi Ele quem entregou nas mãos dos seus discípulos que desse continuidade naquilo que Ele fez. Ele veio com um propósito, Ele cumpriu a missão dele, a missão que Deus deu a Ele, e Ele entregou isso quando Ele cumpriu, ali quando Ele se entrega e morre na cruz, e ressuscita, cumpre aquilo que Ele prometeu. Ele disse que Ele ia ressuscitar no terceiro dia, assim Ele fez, e apareceu no meio dos seus discípulos, quando eles estavam numa sala trancados, com medo. E Ele deu a eles a incumbência de continuar a missão, continuar aquilo que Ele fez. Em outras palavras, Ele fala para os discípulos, agora é com vocês, vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Mas antes da gente entrar no texto, vamos relembrar um pouco o que é a missão, através do que a Bíblia nos ensina, através do que das promessas que Jesus deixou na Bíblia. Nós temos que todo dia meditar e lembrar da missão. Lembrar por que estamos aqui, qual é a nossa função como crentes em Cristo, o que nós temos que fazer. E se nós não nos apegarmos e nos alimentarmos da Bíblia, com o tempo a gente vai estar se alimentando de outras coisas que vão nos trazer problema. E nos desviamos do foco daquela missão para a qual Jesus nos chamou. Conta-se que certa vez Alexandre o grande conquistador, chegou no local onde estavam os seus soldados. Eles tinham acabado de sair de uma batalha. Muitos mortos, muitos feridos, e o pessoal tentando ali, de alguma forma, ver se conseguia cuidar daquele pessoal que estava ferido, machucado. E quando ele chega naquele local, alguém chega para ele e fala assim, tem um soldado aí que nós descobrimos, que no momento da batalha ele se escondeu numa caverna. E o Alexandre ficou extremamente irritado com aquilo. Falou, me tragam esse homem agora aqui, eu quero falar com ele. Foram lá e trouxeram um jovem, ele com medo já de Alexandre. Alexandre olha para ele e fala assim, como é o seu nome, meu rapaz? E ele fala, Alexandre. Como? Como é seu nome? Alexandre, Senhor. E o Alexandre, irritado, chegou, pegou ele pelas roupas, levantou ele do chão, cheio de ódio, e falou, como é o seu nome? Alexandre, meu Senhor. E o Alexandre falou para ele, ou você muda a sua conduta, ou muda de nome. Foi covarde, teve medo, se escondeu. O primeiro versículo que eu quero ler junto com vocês é Mateus 16, 24. Não sei se os irmãos da mídia, vocês são rápidos mesmo, hein? Eu vou conseguir ler até lá naquele. Diz assim, Jesus falando, então Jesus disse aos seus discípulos, deixa eu tomar uma água aqui enquanto estou escutando barulho de Bíblia ainda. Diz assim a palavra do Senhor, em Mateus 16, 24. Lá está na NVI. Então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não entender e não fazer isso que Jesus colocou, tem sido o motivo de que às vezes as missões elas não têm acontecido, ou têm acontecido de forma, vamos dizer assim, bem menor na intensidade que deveria acontecer. Ele fala, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo.
Deixe de lado as suas vontades, os seus desejos, as suas conquistas e foquem naquilo que eu quero de vocês. Ele diz: tome a sua cruz e me siga. Quando Jesus fala isso, naquela época, para aquelas pessoas era muito grave, porque quem tomava a cruz era quem era condenado, tinha que carregar a cruz até chegar ao local onde seria pendurado na cruz. Era caminho de morte, não tinha mais volta. Era caminho só de ida, sem volta. Então Jesus fala isso: tome a sua cruz e me siga. E nos dias de hoje, nós olhamos para o mundo cristão e às vezes a gente tenta entender. Aonde está negar-se a si mesmo? Aonde está carregar a cruz? É a sua cruz, não é a cruz de Jesus. É a sua, cada um tem a sua cruz. Negue-se a si mesmo. É o que Alexandre o Grande estava falando para aquele outro Alexandre. Ou você muda a atitude, ou muda de nome. Talvez os anjos do Senhor estão perguntando: quem é você? E você está falando: cristão. Quem é você? Cristão, Senhor. E talvez seja a mesma situação. Ou você muda a sua atitude, ou muda de nome. Missão é coisa séria, missão é mandamento do Senhor. Não é uma sugestão que Jesus deu, é um mandamento. Se tomar a decisão de seguir, você precisa dar a Deus de si mesmo. Deixar de lado as suas vontades, seus interesses e as suas inclinações. É necessário unir-se a Cristo na cruz. Quando Jesus tomou a cruz, não procurou fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. Estamos falando sobre missão. O dicionário fala o que sobre missão? Ele diz assim: a incumbência de alguém que deve executar o pedido ou ordem de outrem, encargo. Conjunto de pessoas que se confere uma tarefa em outro local do país. Ali naquela palavra encargo, ele quer dizer o quê? Que envolve custo. Envolve talvez financeiro, tempo, dedicação. Negar-se a si mesmo. Jesus cumpriu a missão morrendo por nós. E ele surge ali diante dos discípulos que estavam com medo, que estavam trancados numa sala e se perguntando: agora o que nós faremos? No momento de desespero, talvez eles pensando que também seriam perseguidos e entregues à morte, eles estavam ali trancados. E Jesus aparece diante deles. E ele fala, agora nós vamos ler os textos que falam da missão. Talvez você vai falar assim: Luiz, mas eu estou careca de saber sobre esses textos. Mas você está careca de fazer sobre esses textos? Mateus 28, abram lá. Nós vamos ler aí nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos, que nós vemos o início da igreja. Mateus 28, 18. Jesus ressuscitou, verso 18. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Verso 19. Portanto, olha aí a missão: vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a obedecer tudo o que eu tenho ordenado a vocês. Então é bem específico. Vão por todo o mundo, todos os povos, e façam com que sejam meus seguidores. Ele manda batizar. O objetivo é ir a todos os povos, mas como nós conseguiremos fazer isso? Como você consegue sair daqui e ir a todos os povos? Você tem que unir forças. Não é um só que faz a missão. Às vezes eu fico pensando que eu creio que isso é obra do encardido do inferno lá, o nosso inimigo, que ele colocou na cabeça das pessoas que
Quem faz missão é o missionário, é o pastor, é o irmão lá, professor da escola dominical. Mas não, Jesus deu a ordem aos seus discípulos: vão e façam. Vão e façam discípulos. Não é a função de uma pessoa, mas é de todos. É lógico que nós não podemos ser irresponsáveis e pensar assim: a pessoa acabou de ser batizada e amanhã ela vai ser enviada para a África como missionário. Não. Mas isso não impede que a partir de amanhã ela seja testemunha para os da sua casa, do seu trabalho, do seu bairro. É a missão do cristão ser testemunha de Cristo. Nós vamos ver isso nos outros textos. Ser testemunha. E ele diz que é para ensinar eles a obedecer tudo que ele ordenou. Isso aqui é discipulado, é andar junto, é caminhar junto, é todo dia lendo a Bíblia, meditando, fazendo, errando, acertando, fazendo de volta. Ninguém deve ir sozinho fazer as coisas. Precisam ter outras pessoas envolvidas. Ele falou para eles. Ele não falou assim: você individualmente faça, não. Vocês vão e façam. A missão agora é de vocês. E aí, para que não sobrasse desculpas, que é sempre assim, essa semana na célula nós falamos sobre isso, que as pessoas sempre têm uma desculpa. Quem quer fazer, arruma um meio de fazer. Quem não quer fazer, sempre vai arrumar desculpas. E Jesus fala no verso 20, na parte B do verso: e lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Ele está garantindo que quando você vai, Ele está junto com você. Você não estará sozinho. Não dá para dizer que tem medo, que não sabe, que não fala bem, porque você não domina certas coisas. Quando você vai fazer uma visita para alguém, você é testemunha. Você vai falar do amor de Cristo. Talvez você precise falar como que Cristo alcançou você, testemunhar para essa pessoa. Não é o pastor que tem que ir lá falar com a pessoa, é você mesmo. Lógico, você pode convidar os pastores para irem, levarem uma palavra, para orarem, mas a missão é de cada cristão. Cada cristão que creu, se batizou, está envolvido com a missão. Jesus não está falando assim: você vai esperar um ano para você. Não, no outro dia se batizou, você já pode estar testemunhando de Cristo. E Jesus diz para eles que Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E por isso Ele está mandando. Não é uma sugestão, é um mandamento. Vamos passar para o outro texto ali, João 20. Você vai falar assim: irmão, mas eu já sei esses textos. Mas vamos lembrar de novo. Lá na frente nós vamos fazer uma reflexão. Será que nós estamos andando dentro do texto, dentro da promessa, dentro do mandamento de Jesus? Ou nós estamos fazendo as coisas como a gente acha melhor? As nossas prioridades, como elas estão? Onde está o Evangelho? Ali nas nossas prioridades. Onde está a missão? Onde está a testemunhar? Onde está a falar? Vamos ler para a gente entender isso. João 20, verso 21. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Está vendo aí? Jesus disse: o Pai me enviou, ele obedeceu e cumpriu aquilo que o Pai colocou para ele. Agora ele está falando: agora é a vez de vocês. Eu também envio vocês. Verso 22. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Vejam só. No outro texto, você tem que entender que tudo isso aqui, Jesus falou de uma vez só, não é uma vez, daí depois ele falou de novo. Os evangelhos são chamados evangelhos sinópticos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí nós temos de quebra aí Atos dos Apóstolos, que nós vamos vendo a igreja se desenvolvendo. Por que eles são sinópticos? Porque eles são parecidos, porque eles falam da mesma coisa. Por exemplo, você pega um filme, lá tem uma parte escrita assim, a sinopse do filme. Ele te dá ali um pano de fundo: o filme foi realizado em tal época, tal pessoa, a história é a seguinte, tal ator falou, é o ator principal e tal. Ele dá uma explicação sobre o filme, sobre o que o filme é. Então os evangelhos sinópticos nada mais é que
está contando a mesma história, do ponto de vista de cada um. Aí Marcos escreveu, Lucas escreveu, Mateus escreveu, João. E Lucas, além de escrever o Evangelho de Lucas, escreveu Atos dos Apóstolos, fez uma pesquisa, mas ele está falando da mesma coisa. E se você não tomar cuidado, acaba assim, parece que foi uma coisa de cada vez. Os evangelhos estão contando a mesma história. E o que dá mais credibilidade ao evangelho é que cada um conta a sua maneira. Só que se você pegar todos os relatos, você vai ver que, de fato, a história fica mais completa. Primeiro ele diz, vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, lá em Mateus, fazendo discípulos, batizando, e aqui ele fala, Jesus soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Primeiro Jesus diz, eu estarei com vocês, não tenham medo, mas agora o Espírito Santo também estará com vocês, porque ele soprou sobre eles o Espírito Santo. Não tem como fazer a obra, fazer a missão sem o poder do Espírito Santo. Verso 23. E se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados. Mas se não perdoarem, eles não serão perdoados. Aí você pode pensar, poxa vida, Jesus deu poder para os discípulos até de perdoar pecados. De certa forma, sim. Recebam poder para perdoar pecados. Está inserido no contexto da missão. Porque eles vão pregar a palavra de Deus, chamar ao arrependimento dos pecados, porque a Bíblia é muito clara, ela diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, conforme Romanos 3, 23. Então chamam as pessoas ao arrependimento dos pecados, batizam e ensinam o caminho. Quem foi batizado viverá em novidade de vida. É uma nova criatura em Cristo Jesus. Sepulta a velha criatura no batismo e surge uma nova criatura em novidade de vida, para viver em novidade de vida. Vai errar? Vai. Vai pecar? Vai. Mas é uma nova criatura em Cristo Jesus. A pessoa se arrepende, toma uma decisão e seus pecados são perdoados. João Batista, quando ele pregava o arrependimento dos pecados e o batismo por imersão. Ele dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Onde nós ouvimos essa mensagem hoje? A gente ouve muito o convite, vem e aceita Cristo. Mas parece que fica meio de lado a questão do arrependei-vos dos seus pecados. É preciso se arrepender dos pecados. Não é uma mensagem que atrai as pessoas falar sobre pecados, que as pessoas são pecadoras e precisam se arrepender dos seus pecados para que eles sejam perdoados. O sangue de Jesus é suficiente para perdoar todo o pecado. Jesus está dizendo aos seus discípulos, a minha parte eu fiz, agora é com vocês. Vamos lá. Outro texto. Marcos 16. Marcos 16, verso 15. Então ele disse, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Verso 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí nós vemos, novamente, a missão sendo relatada, vão pelo mundo inteiro e anunciem a todas as pessoas. Não é algumas das pessoas, não é as pessoas que vocês acham que são boazinhas, é para todas as pessoas. E aqui tem algo muito importante que ele diz assim, aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí eu lembro lá de João Batista de novo. Vocês devem se lembrar que tem um relato lá que as pessoas começaram a ir até João Batista para se batizar com medo da condenação. E quando ele percebe isso, ele fala para aqueles homens, ô raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Porque eles estavam indo lá se batizar porque eles estavam preocupados com a ira que vinha depois.
E esse texto é um dos textos, talvez, mal interpretado por algumas pessoas que se entregam ao batismo. Porque ele crê, ele lê, quem crer e for batizado será salvo. Ele não lê o resto, ele não entende o contexto, ele pensa assim, quer dizer que se eu for me batizar, eu vou para o céu. É isso que a pessoa entende, muitos. Já conversei com pessoas que o primeiro entendimento dela foi isso aqui. Se eu me batizar, eu vou para o céu. Vocês que já têm um tempo de evangelho, talvez aí uns 10 anos, pelo menos, e mais. Quantas pessoas vocês já viram se batizar e logo depois do batismo essas pessoas desapareceram? Se eu me batizar, eu vou para o céu. E depois saio daqui, não volta nunca mais. Aqui, eu vi pessoas que se batizaram aqui e na outra semana não apareceram mais. E até hoje não apareceram mais. Onde essas pessoas estão? Porque muitas pessoas entendem que se eu me batizar, eu vou para o céu. Daí eu continuo fazendo tudo errado, eu volto para a esbórnia. Como diz lá na palavra, se eu não me engano, Atos. O Timóteo, que diz assim, como o cachorro volta para o seu vômito. Porque quem crer e for batizado, são duas coisas. Primeiro tem que crer, depois ser batizado. Aí Jesus diz, mas quem não crer será condenado. Independente se você foi batizado. Se você não creu, não adiantou em nada o batismo. E no batismo, Jesus está ensinando, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No batismo, a pessoa já recebe o Espírito Santo. Os discípulos, nós vamos ver no outro texto que Jesus falou para eles, permaneçam em Jerusalém, até que do alto venha poder sobre vocês, aquilo que Deus prometeu, que era o Espírito Santo. Hoje, no batismo, quando a pessoa se batiza, ela recebe o Espírito Santo. Talvez ela não veja os sinais, mas ela já recebeu. Aí verso 17, ele diz assim, aos que crerem será dado o poder de fazer esses milagres. Olha, não são poucas coisas. Expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Expulsar demônios pelo poder do nome dele. Não é a pessoa que tem poder, é o nome dele quem tem poder. Mas essas pessoas, esses sinais seguirão essas pessoas. Então Jesus, de certa forma, está falando para os discípulos, para vocês entenderem se está dando resultado ou não, vocês vão ver esses sinais. Verso 18, se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. São os sinais. Os sinais que seguem aos que creem. E hoje nós estamos cansados de ver os que creem seguindo os sinais. Ah, porque tal lugar estão curando, tal lugar estão expulsando demônios. As pessoas correm para esses lugares. Os sinais seguem aos que creem, não os que creem têm que correr atrás dos sinais. O Evangelho é para todas as pessoas, para o mundo todo. Vamos passar para Lucas. Lucas 24. É o mesmo assunto, é o mesmo mandamento, é o mesmo dia. Tem gente que pensa que foram várias vezes dado o mesmo mandamento. Não, é o mesmo, no mesmo dia. Colocado da forma que cada um vê. É a mesma história. Lucas 24, 46. O que está escrito é que o Messias tinha que sofrer e no terceiro dia ressuscitar. Aí nós vemos aqui o médico Lucas fazendo uma pesquisa para um cidadão chamado Teófilo sobre o Evangelho. E ele está dando uma resposta. Está escrito que o Messias tinha que sofrer e no terceiro dia ressuscitar. Foi o que aconteceu. E Jesus está no meio dos discípulos e diz assim, verso 47. E que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e perdão dos pecados seria anunciada em todas as nações, começando por Jerusalém. Em nome dele, a mensagem sobre arrependimento e perdão. A mesma mensagem que João Batista estava pregando, preparando o caminho para Jesus. Seria anunciada a todas as nações, começando por Jerusalém. Então é aquilo que eu disse, você se batizou? O primeiro campo missionário é onde você está, onde você mora, a tua casa, o teu trabalho,
teus amigos, a tua rua, as pessoas que você se relaciona. Você não vai precisar fazer uma pregação. Você vai ser testemunha, o que Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas. Verso 48. Vocês são testemunhas dessas coisas. Verso 49. Eu lhes mandarei o que meu Pai prometeu, mas esperem em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês, o Espírito Santo. Para fazer a missão, tem que ter o Espírito Santo. E quando você vai, saiba que Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias. A missão, ela é uma missão inacabada. E ele fala todos os dias até a consumação dos séculos, porque vai levar tempo. Mas todos têm que estar envolvidos com a missão. Se você é cristão, se você se chama pelo nome do cristão, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga Jesus. Você é um missionário, cada um que está aqui dentro hoje, que creu em Jesus e que é batizado, é um missionário. Isso não quer dizer que você tem que ir lá para o outro lado do oceano. Você é missionário onde você está. A mensagem sobre arrependimento e perdão deve ser anunciada por todo cristão. Em nome daquele que enviou, Jesus. Quando ele fala assim, os que não crerem serão condenados, em outra, vamos dizer assim, uma explicação é, não fique triste se você falou e a pessoa não escutou, se ela não quis aceitar a mensagem, não fique triste. Porque não é você que vai convencer. Ele falou para você ir pregar a mensagem a todas as pessoas. Quem convence é o Espírito Santo. Não é você com a sua eloquência, com as suas palavras, com a tua maneira de falar. Não é você que vai convencer. É o Espírito Santo. Mas a missão de todo cristão é ser testemunha, é falar do Evangelho. A missão do cristão é abrir a sua boca e chamar ao arrependimento para o perdão dos pecados. João Batista, em Mateus 3,11, disse assim, eu batizo com água para o arrependimento dos pecados, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, e ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. João estava preparando o caminho para Jesus. E ele diz isso, vem um depois de mim, que era Jesus. Atos 1. Abra lá. Ah, Luiz, mas eu conheço tudo isso, mas nós temos que lembrar dessas coisas. O que nós estamos fazendo com essa mensagem, com esse mandamento? Talvez você até falou para alguém, as pessoas não aceitaram, ou tiraram sarro de você, te ridicularizaram. Você vai parar por isso? Jesus falou, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mas aqueles que me negarem diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai. Importa é o que Jesus sabe que você está fazendo, não o resultado que as pessoas estão dando a você. A missão é clara, pregue o Evangelho a toda criatura. O que vai acontecer a partir dali, não é com você, é com o Senhor. Atos 1. Verso 4 e 5. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu essa ordem. Fiquem em Jerusalém até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Espírito Santo, né? Verso 5. Pois, de fato, João batizou com água, mas daqui uns dias vocês serão batizados com o Espírito. Com o Espírito Santo. João disse que batizava com água, mas viria alguém que os batizaria com o Espírito Santo. E aqui o próprio Jesus está dizendo, João batizava com água, mas daqui poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Verso 8. O verso sobre a grande comissão. Diz assim, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os lugares mais distantes da terra, até lá em Curitiba. Quando ele falou isso aqui, provavelmente, Curitiba estava aqui, né? Não tinha ninguém aqui.
Jerusalém, local que as pessoas te conhecem, que você convive. Judéia, o lugar mais afastado, que talvez as pessoas, eu sei quem ele é, ele mora em tal lugar, parece que é parente de não sei quem. Samaria, um lugar que já não te conhece, não sabe quem você é. E confins da terra, ninguém sabe de onde você vem, nem para onde você vai, mas vão saber, ele tem falado sobre arrependimento e perdão dos pecados. A grande comissão. Não tem como fazer missão sem o Espírito Santo. Os discípulos esperaram, mas nós hoje não precisamos esperar, porque quando nos batizamos, somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo. Tem uma vertente teológica aí que diz que o Espírito Santo recebe depois. Não, você recebe no batismo, é o que o texto está falando. Senão Jesus não pediria para que fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembre-se sempre, Mateus 28, 20. Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias. Não tenha medo, não dê desculpas, não diga que você não sabe, que você tem que estudar mais. Eu acho que já falei para vocês que eu tenho um amigo que ele se converteu antes de mim ainda. E ajudou muito na minha conversão, nas conversas e tudo. Mas até poucos anos atrás, a última vez que eu falei com ele, ele estava nessa. Não, eu tenho que melhorar muita coisa, eu tenho que aprender mais, a tua vida vai passar e você não fez nada. Porque você não vai ser perfeito. Não tem como você consertar tudo. Você tem que obedecer à voz do Espírito Santo. Pregar o Evangelho a toda criatura. Se você esperar ser perfeito para daí você ir, sabe quando que você vai? Você sabe a resposta. Nunca. Nem às vezes para o teu amigo você não vai falar do Evangelho. E o tema, o desafio lançado aí é a urgência de missões. Por que a urgência de missões? Jesus falou assim, orem ao Senhor da seara para que venham mais trabalhadores. E a igreja ora, e as pessoas oram. Mas hoje, se a gente olhar pelo potencial que a igreja tem, em pessoas, em conhecimento, nós estamos, infelizmente, irmãos, nós temos que concordar que estamos deixando a desejar. Porque não é pedir mais trabalhadores porque não tem trabalhadores. Tem, mas eles não querem se envolver. Botaram na cabeça que fazer missão é o missionário, é o pastor, é o irmão que foi estudar, é o irmão da escola dominical. Não, é você. Você. É cada um de nós assumir a sua responsabilidade dentro da tua área de contato com pessoas, é você ser missionário. E alguns serão enviados para longe. Se você pegar ali Atos dos Apóstolos, a igreja quando vai enviar alguém, eles oram, eles jejuam, e primeiro envia o Paulo e Barnabé. E depois começa a enviar os outros. E as pessoas começam a se converter. Aí se converte lá Timóteo, onde ele estava, naquele contexto que ele estava, e ele começa a pastorear aquelas pessoas ali, perto dele, seria a Jerusalém dele, mas já estava longe, o evangelho já tinha ido longe, mas ali, e com certeza daquele grupo ali de Timóteo, alguma pessoa, ali, sendo missionário onde estava, alguns também saíram para mais longe, e o evangelho chegou aqui, e vai chegar em muitos lugares. Por que a urgência de missões? Porque a urgência de missões, porque é um mandamento primeiro de Jesus. Vocês têm que fazer a missão. E outro é que Jesus falou assim para os seus discípulos, quando este evangelho do reino, que eu prego, for pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações para o arrependimento, então virá o fim. Nós vemos aí, agora aconteceu uma grande tragédia aqui no sul, todo mundo falando, porque o Apocalipse, e não sei o que, e tal. Eu vejo um monte de crente abilolado, porque não sei o que. Cara, você está preocupado com o Apocalipse? Nós temos que se preocupar com o que Jesus falou, vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Ele vai acontecer. Provavelmente vocês não vão ver, porque o próprio Jesus falou, nem eu sei o dia, é só o Pai que sabe. Mas ele já dá uma pista, quando esse evangelho do reino for pregado em todas as nações para testemunho, então virá o fim.
Temos que pregar. Missões é urgência. Hoje, quem trabalha no hospital sabe, todos os dias morrem pessoas. Todos os dias morrem pessoas. No hospital, nas estradas, nos bares, nas favelas, onde trabalham lá, vendem droga. Tem todo dia alguém morrendo. E essas pessoas estão morrendo sem Cristo. Porque talvez alguém estava próximo e não falou, você precisa de Cristo. Se você se entregar a Cristo, você vai começar a ver mudança na tua vida. Mas as pessoas não tiveram coragem. Elas pensaram que tem que ser o pastor, que tem que ir lá falar com elas. Cada um de nós é responsável. Você está falando, irmão, é fácil, você está falando aí. Já fui ridicularizado por muita gente por causa do Evangelho. Mas aí eu lembro. Jesus falou, quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome, forem caluniados, não fiquem tristes, fiquem alegres, porque vocês estão no caminho certo. E ele fala, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Então, lembrando dos textos que nós vimos aí, Jesus foi muito claro. Todo o poder foi dado a ele, por isso que ele deu essa incumbência da missão. Agora ele nos manda continuar a missão que ele recebeu. A parte dele foi concluída. Agora os discípulos, vocês, nós, devem cumprir a ordem. Ir e pregar, ser testemunha, fazer discípulos. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinar os novos discípulos a obedecer Jesus e o que ele ensinou. Nós podemos ver os sinais para saber se creram de verdade. Ensinar que a missão é de todo aquele que crê. Levar as boas novas ao mundo, a todas as pessoas, é a função da igreja. Precisamos entender e saber que o batismo daqueles que crerem, eles receberão o Espírito Santo, que capacita com poder para ser testemunha em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar que você vá. Capacita para expulsar demônios no nome de Jesus, capacita para curar os enfermos, para falar novas línguas, para que o Evangelho chegue em outros lugares e outros sinais que a Bíblia promete. A missão é urgente. Todos os dias as pessoas morrem, e muitos morrem sem Cristo, porque não ouviram. E como ouvirão se não há quem pregue? Vamos clamar por mais trabalhadores. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Missão é urgência. A missão acontece quando vocês forem e pregarem, quando vocês testemunharem. A missão acontece quando vocês batizarem e ensinarem a guardar aquilo que Jesus ensinou. A missão acontece quando vocês fizerem o que Jesus mandou. Ela acontece quando levarem o Evangelho a todas as pessoas, sem exceção, em todo lugar que você for. E Ele promete que Ele voltará quando o Evangelho for por todo o mundo. Cada cristão precisa participar dessa missão. É função de cada um de vocês participar da missão. Falar, abrir a sua boca, independente do que vão achar. Talvez lá nos teus parentes, às vezes tem uma festinha, sempre tem alguém que vai tirar sarro de você. Talvez você precisa falar, isso que eu estou te falando é sério. Talvez você ache engraçado, mas acorde, abra o seu olho. Você precisa de Deus. Você precisa de Jesus na tua vida. A seara é grande e poucos são os ceifeiros. Alexandre, como é que é seu nome? Cristão. Muda a sua atitude, irmão. Muda. Muda a sua atitude. Ou muda de nome. A missão é prioridade na vida do cristão. Analise hoje as tuas prioridades. Hoje nós vamos cear aqui daqui a pouco. Faça uma reflexão.
Pense nos textos que foram lidos. São mandamentos de Jesus, está aí na Bíblia. E nenhum deles diz assim, não, mas veja bem, você não precisa ir, não é bem assim, não. Ele fala para todos. E a função do cristão é fazer discípulos em todas as nações. Que Deus nos abençoe. Faça essa reflexão hoje. E mudem a conduta, talvez você já está caminhando. A palavra é dura, eu sei que é dura. Mas se nós não abrirmos os nossos olhos, nós vamos chegar lá no final da nossa vida. E talvez a gente queira falar como Paulo, guardei a carreira, guardei a fé, cumpri. E você olha para trás e fala, nossa, quanto tempo eu perdi. Eu lembro naquele filme, A Lista de Schindler, tem uma parte do filme que ele descobre que perderam a guerra e ele começa a olhar as coisas, ele salvou 1.500 judeus. E ele olha assim e ele pensa naquele momento, ele comprou essas pessoas dos nazistas. E ele olha para o relógio e ele fala assim, meu Deus, esse relógio, se eu tivesse vendido, eu podia ter salvo mais 4 pessoas. E ele tinha um carrão de luxo, ele olha, esse carro podia ter salvo mais 15 pessoas. Talvez não tenha a ver com relógios e carros, mas tenha a ver com a nossa conduta. O que nós estamos fazendo? Talvez chegue lá no final da nossa vida e fale assim, poxa, eu podia ter falado para mais 15 pessoas, para mais uma pessoa. Cada pessoa é importante para Deus. Mas Ele não vai mandar um anjo lá do céu vir pregar para as pessoas, vir testemunhar para as pessoas. Somos nós que temos que fazer isso, é a nossa missão, é a missão do cristão. Deus abençoe a todos vocês. Passo para o Alisson novamente. Acima de toda razão, acima dos céus, olhando pra nós com graça e perdão, ó Deus do meu ser, o meu Deus tu és. Perto e mais perto eu estou.